Do PSB, integrante da base do governo Lula, a deputada federal Tabata Amaral foi uma das parlamentares que assinaram a CPMI do INSS. E é com ela que a gente conversa agora. Deputada, muito obrigado pela presença aqui na CNN antes de tudo, viu? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro, Juliana. Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. A gente é que agradece. Deputada, a senhora foi criticada por alguns colegas da base aliada por assinar o pedido da CPMI? Por enquanto, não. Eu acompanhei a conversa que foi feita com o nosso líder aqui na CNN, deputado Pedro Campos. Falei com ele ao longo do dia, nos últimos dias também, e essa foi uma discussão que eu fiz de forma muito aberta com a nossa bancada do PSB. Eu entendo que alguns membros da nossa bancada entendam que a CPMI não seria o melhor lugar para se fazer essa investigação. Mas eu e alguns outros parlamentares do PSB temos um entendimento diferente. O que a gente está vendo nesse momento é talvez o maior escândalo de corrupção dos últimos anos. Esse é um crime horroroso, que roubou diretamente a pensão, a aposentadoria das pessoas que estão entre as mais humildes desse país. A gente está falando de trabalhadores rurais, a gente está falando de aposentados, a gente está falando de pessoas que dependem de um BPC e que foram roubadas ao longo dos últimos anos. Esse é um crime que começou lá no governo Temer, cresceu exponencialmente no governo Bolsonaro e se manteve no governo Lula até que a Polícia Federal e a CGU fizessem essa investigação e dessem ao governo a oportunidade de, para tudo, vamos entender o que está acontecendo, que é o que de fato está acontecendo nesse momento. Se afasta o presidente do INSS, se afasta o ministro da Previdência e essa investigação prossegue. Onde que talvez a gente tenha uma discordância ali dentro do PSB, do papel da CPMI. É claro que a CPMI, a gente viu isso na questão da Covid, do atentado do dia 8 de janeiro, dos atos vandalistas, ela tem um caráter investigativo também. Mas tem um outro caráter que hoje em dia é fundamental, que é de explicar para as pessoas o que está acontecendo, que é de fazer o debate público. Eu enfrentei na eleição na Prefeitura de São Paulo um cenário de ter que confrontar com muita coragem não só o crime, mas também criminosos. Eu, na época, debatia muito com o Pedro isso. O quanto que fingir que uma coisa não existe não é solução para essa coisa. A gente precisa fazer o debate público. A gente precisa estar na rede social, na imprensa e numa CPMI explicando para as pessoas o que acontece. E aí o porquê. E aí já devolvo para vocês aqui. A gente está vendo uma tentativa de aliados do ex-presidente Bolsonaro de usarem esse escândalo de corrupção que é antigo, que está ali nas entranhas do poder, para poderem ferir o governo do presidente Lula. Essa história é manjada, essa história é antiga. Foi isso que aconteceu com a Lava Jato. O Petrolão de fato existiu. Bilhões de fato foram desviados. Mas na hora que a Lava Jato tem um direcionamento ideológico, olha para um lado, mas fica cega para o outro. Na hora que um juiz da Lava Jato assume o ministério de um candidato que foi beneficiado, toda aquela coisa vai por água. E aí, no final das contas, quem é que perde? É o povo brasileiro. Porque nem todo o dinheiro é devolvido, nem todo mundo é punido. Então, tem uma tentativa no entorno do governo do ex-presidente Bolsonaro de falar, esse é um problema do PT, esse é um problema do presidente Lula. Peraí, temos sim que questionar o ex-ministro agora Lupe. Mas e o ex-ministro Onyx Lorenzoni? Porque a turma que, pelo que a gente entende, estava lá cadastrando a associação fraudulenta, é uma turma que chegou no governo Bolsonaro. Então, gente, tem que ter uma CPMI justamente para que a gente não fique com o que esse grupinho quer, que é mais uma vez entrar nessa guerra de facção política. Porque toda vez que o combate à corrupção vira bandeira partidária, no momento que há uma troca de partido, abafa o caso, não se prende ninguém, não se devolve o dinheiro das pessoas que foram roubadas. E aqui eu quero ser muito explícita e transparente com quem nos acompanha. Vocês realmente acham que não tem absolutamente ninguém do Centrão envolvido nesse esquema? Vocês realmente acham que isso não vai chegar no entorno do Bolsonaro? Sendo que o roubo no INSS cresceu exponencialmente durante o governo Bolsonaro, quando isso acontecer? Essas pessoas que estão agora aí vociferando, elas vão ter a mesma coragem? Elas vão estar lá defendendo o povo?
Elas vão estar lá defendendo que todos os criminosos, independente de esquerda e direita, sejam presos? Elas vão estar lá defendendo que o dinheiro do povo seja devolvido? Pelo que eu já aprendi nesse Congresso Nacional, infelizmente não. A coragem vai até um amiguinho seu ser envolvido. A coragem vai até o seu partido estar no meio. Eu tenho coragem para puxar esse fio até a última ponta, para entender quem começou, quem perpetuou, quem sabia e não fez nada, quem roubou e embolsou dinheiro. Então, sendo muito sincera, hoje eu me questiono se a CPMI de fato vai ser instalada. Porque esse negócio estava tão entranhado ali, sabe, bem na meiuca do poder. Envolveu gente de tanto partido que hoje interessa a poucas pessoas que a investigação avance. Então, nós precisamos sim de uma CPMI. E eu vou estar lá e espero representando o meu partido para fazer esse debate público. Para que a gente olhe para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e vá até o último culpado. Estou cansada de ver combate à corrupção sendo arma política nesse país, arma partidária. Porque quando isso não acontece, abafa o caso, não prende ninguém e a corrupção só vai aumentando. Deputado, eu vou chamar o nosso analista Pedro Venceslau também para participar da entrevista. Pedro? Boa noite, deputada. Seja bem-vinda aqui à CNN. Na conversa que a gente teve mais cedo, a senhora mencionou que essa crise está maior que a do Pix. E aproveito essa deixa para perguntar sobre comunicação. O vídeo do Nicolas Ferreira, de fato, teve uma repercussão imensa, o governo se mobilizou para responder e nenhum parlamentar do campo da esquerda consegue ter o mesmo alcance do que ele. Como é que a senhora avalia essa dificuldade que a esquerda tem de se comunicar e esse case de sucesso que é o Nicolas, que fez um vídeo praticamente colocando toda a cúpula do escândalo do INSS no governo Lula? Um ponto que eu acho que é válido de trazer, é muito mais difícil fazer uma comunicação efetiva quando você não topa tudo. Eu não topo mentir, distorcer, usar um dado que não existe, olhar para um lado e não para o outro. Porque a gente sabe que as redes sociais, os algoritmos, eles são desenhados de tal forma que quanto mais ódio você coloca, quanto mais você distorce, quanto mais você entra nessa guerra de torcida, melhor o teu vídeo vai. Então, quando o deputado Nicolas, escolhe falar do que aconteceu nos últimos 2 anos, mas fingir que nada aconteceu nos anos que vieram antes, ele faz uma escolha que é prejudicial para a população. É uma escolha de querer lacrar politicamente, mas não de fato querer entender o que estava acontecendo e prender todos os culpados. Isso eu não topo. Mas dito isso, eu volto para o ponto que eu falava, Pedro. A gente não tem a escolha, no meu entendimento, de não se posicionar, de não fazer o enfrentamento. Não importa o risco que a gente esteja correndo. Muita gente falou, Tabata, mas você não sabe quem é que a Polícia Federal está investigando. Você não sabe onde isso vai respingar. Vai respingar em muita gente poderosa. Eu falei, pode respingar. Não tenho medo de gente poderosa, não tenho medo de bandido. Pode mostrar tudo que sabem, eu quero mesmo é que isso aconteça. E eu vivi muito isso lá na eleição em São Paulo. Estou falando com vocês agora em Brasília, mas o quanto que meus adversários, a gente tinha ali um candidato que era Pablo Marçal, que já foi julgado por ter cometido inúmeros crimes e estava todo mundo tentando fingir que ele não existia. Inclusive alguém que já foi condenado por ter dado golpe em idoso. Alguém que é acusado de ter laços com crime organizado. Fingir que uma coisa não acontece não faz com que ela desapareça. E aí falavam, Tabata, mas você não tem medo do Marçal? Você não tem medo do PCC? Você não tem medo dos poderosos? E eu dizia não, porque eu fui eleita para ter coragem. Eu estou aqui para defender as pessoas, custe o que custar. Deus me protege e a gente obviamente tem que se cuidar. Agora, política não é lugar de covardia. Então, também falta o enfrentamento. E aí, para você ir para esse enfrentamento, a gente tem que sim apontar quem estava no governo Lula e foi conivente, ou, pior ainda, embolsou dinheiro com esse negócio, tem que ir para a cadeia. Assim como quem estava no governo Bolsonaro, assim como quem estava no governo Temer. Me perdoem pela expressão chula, mas tem muita gente com rabo preso aqui. E aí ficam fazendo esse jogo político. Falo dos meus inimigos, mas não falo dos meus amigos. A gente tem um caso antigão. Eu era bem nova nessa época, que é o da Georgina,
que roubou milhares de pessoas nesse país. Ela foi presa, mas e os procuradores que estavam ali com ela? E os advogados que estavam com ela nesse esquema de corrupção de aposentadoria? Ninguém foi preso, ninguém foi investigado. Então, essa provocação que eu faço, a vida pública, o serviço, exige coragem, exige você se expor para defender as pessoas. E o que eu vejo é todo mundo com medo, todo mundo acuado. Ah, mas eu não sei quem estava envolvido. Quem não deve, não tem que temer. E eu acho que a própria postura do PSB de dizer, olha, a gente acha que vão politizar, a gente acha que não vai ser ruim, mas o PSB não impediu nenhum parlamentar de assinar a CPMI. É porque a gente não teme. É porque a gente quer que as pessoas erradas sejam responsabilizadas. Mas, de novo, tem um risco aqui, gente. E até quando eu vi o vídeo do Nicolas, eu falei, será que ele sabe de alguma coisa? Será que ele sabe que isso vai respingar no entorno do Bolsonaro e ele está tentando ali já fazer uma contranarrativa, já blindar o lado dele? Será que na hora que a CPMI for convocar alguém do PL, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o Hamed, que é conhecido como careca do INSS, que é um doador do Bolsonaro, quando a CPMI, porventura, chegar em um parlamentar do PL, o Nicolas vai recuar? Ou ele vai gravar um videozinho também para dizer que aquela pessoa tem que ser punida? Então, são algumas perguntas que eu venho me fazendo e eu espero que o governo tenha compreensão disso. Hoje, ao não se posicionar tão claramente, as pessoas não estão sabendo nas ruas que, de novo, esse é um esquema que começou no governo Temer, cresceu exponencialmente no governo Bolsonaro e que foi interrompido agora porque a PF e a CGU puderam atuar com independência. Então, sim, tinha uma parcela do governo que a gente vai descobrir qual era e tem que punir, que sabia disso. Mas tinha uma parcela que pôde investigar. E quando tudo isso veio à tona, não foi o controlador-geral, não foi o diretor-geral da PF que foi afastado. Ainda bem, foi o presidente do INSS, foi o ministro da Previdência. Mas se a gente não topa ir para a rua, se expor, conversar, explicar para as pessoas, ouvir as pessoas, elas ficam sendo vítimas de fake news. E é uma mentira que é contada 20 vezes, ela vira verdade. Deputada, da nossa analista Juliana Lopes também tem uma pergunta para fazer, Ju. Deputada, a senhora falou agora sobre a independência da Polícia Federal, que é muito importante, claro, para qualquer investigação. E eu pergunto o seguinte, não seria importante, então, que a Polícia Federal tocasse essa investigação de maneira independente para afastar essa polarização que com certeza vai acontecer numa comissão como essa, num ano que é o preparatório para as eleições de 2026. A gente sabe, tem parlamentar tentando até se projetar a partir desse assunto. Qual a diferença de uma investigação da Polícia Federal e de uma comissão no Congresso? Juliana, eu queria que a gente tivesse essa opção que você está colocando para a gente. Queria de verdade. Se tem alguém que é constantemente atacada e vítima de fake news pela esquerda e pela direita, sou eu. Queria muito que o Brasil não tivesse polarizado. Queria muito que essa questão já não estivesse polarizada. E é essa a provocação que eu venho fazendo. Essa opção a gente não tem mais, infelizmente. Esse tema já está na boca do povo, esse tema já está polarizado, esse tema já está sofrendo inúmeras fake news. Fingir que isso não está acontecendo, vamos tampar os olhos e vamos deixar a PF trabalhar. Não vai resolver o problema. De novo, uma mentira que é contada inúmeras vezes, sem que a gente a confronte com a verdade, ela vira uma verdade. Aconteceu isso com a fake news do Pix. Nunca teve nenhum projeto, nenhum decreto para taxar o Pix, mas teve uma mentira ali, que não foi enfrentada. E para muita gente, até hoje, o governo federal queria taxar o Pix. É isso que está acontecendo. É claro que a Polícia Federal deve e continuará fazendo o seu trabalho. Mas tem um trabalho de explicar para as pessoas o que está acontecendo. Como foi feito na época da Covid, com a vacina, como foi feito inúmeras vezes nos últimos anos. A gente tem essa obrigação de prestar contas, de explicar para as pessoas, de chamar as pessoas para conversa. E aí eu queria trazer, inclusive, um tema que eu não vi a imprensa ainda se debruçando. Semana passada a gente teve uma votação escandalosa, duas, né? Uma para aumentar o número de deputados, infelizmente, e obviamente eu fui contra, mas teve uma outra votação que as pessoas não perceberam quão perigosa ela é. A Câmara dos Deputados votou para poder absolver Bolsonaro, Ramagem, sua turma
da tentativa de golpe, que a gente sabe que de fato existiu, falaram, ó, se tiver um parlamentar sendo investigado, ninguém que estava junto com ele ali pode ser investigado. É claro que o STF ficou contra essa maluquice, mas vocês entendem qual é o precedente? A Câmara dos Deputados falou, se um parlamentar cometeu um crime, esse processo que investiga esse parlamentar não pode continuar. Inclusive, não é só sobre o parlamentar, não, porque tentaram entuchar ali Bolsonaro e outras pessoas que estavam sendo investigadas. Olha que precedente perigoso. Na semana que a gente sabia do escândalo do INSS, será que não foi a Câmara tentando dizer, olha, na hora que essa investigação chegar num parlamentar, a gente vai votar esse escândalo aqui de novo para não deixar que investiguem ninguém nessa coisa do INSS? Não sei se foi essa a intenção. Mas eu pergunto para vocês, a quem interessa a gente abrir um precedente, ou seja, inaugurar uma coisa maluca nova de que quando tem parlamentar sendo investigado, a investigação não pode prosseguir. Agora o parlamentar está acima do povo, então para isso uma CPMI também, porque vão tentar juridicamente impedir que essa investigação chegue nos poderosos. Chegue nas pessoas com foro privilegiado, chegue nos parlamentares, mas na CPMI não vão conseguir se blindar. A gente vai estar lá convocando todo mundo. Se eu estiver lá, se ela for instaurada, não importa a coloração partidária. Quem tem culpa no cartório, quem tem o que explicar vai ser convocado. Deputada, muito obrigado pela disponibilidade em falar com a gente da CNN aqui mais uma vez, na nossa redação em Brasília, viu? Boa noite. Muito obrigada, Leandro. E se você me permite 30 segundos, por favor. É um tema diferente, mas prestar solidariedade ao povo uruguaio, à família de Pepe Mujica. E tem a ver com o que a gente está conversando. Hoje em dia requer muita coragem você praticar o que você prega, você vir ao mundo trazendo sua verdade e com toda certeza foi alguém extremamente humano e que lutou muito pela paz no mundo. Então, deixo aqui minha homenagem também, simples, mas de coração. E muito obrigada a todos vocês e a vocês três especialmente por essa conversa. Obrigado, deputada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.